O que é a morte? Segundo Epicuro, quando nós estamos, a morte ainda não está. Quando ela está, então nós já não mais existimos. É justificável ter medo da morte? No vídeo de hoje, nós iremos entender filosofia e morte. Vem com a gente. A morte é um tema que, desde o início da filosofia, permeia este complexo de indefinições e de questionamentos que são próprios da nossa conduta ou do nosso viés existencial, dos nossos limites humanos, para falar numa linguagem mais acessível, e ao qual todos nós um dia estaremos submetidos. Portanto, a morte é uma visita certa, mas imprevisível. Até porque nós não sabemos quando nós vamos morrer. Embora nós saibamos, nós iremos morrer. Contudo, para muitas pessoas, a morte é um tema nebuloso, um tabu que deve ser deixado à parte para melhor viverem esta vida com um entusiasmo e uma determinação, como se o que se vivesse aqui fosse suficiente e não mais necessitássemos de elementos que questionam, que interpelam, que chamam a nossa consciência e a responsabilidade sobre se de fato vale a pena ou não viver. Como viver? Há sentido na vida? Vale a pena estar sujeito a este processo existencial de determinado tempo que nós chamamos vida? O que é a vida? A filosofia sempre se interrogou sobre as questões essenciais da vida. Mas para que se interrogue a vida, é necessário trazer à tona a morte. Filosofia e morte, portanto, embora pareça algo estranho para muitos, caminham lado a lado. Um bom filósofo não pode deixar de pensar acerca da morte. Um bom filósofo jamais poderá negligenciar este aspecto e esta dimensão essencial que constitui a morte para o processo da vida humana, mas para o processo também epistemológico, o processo do conhecimento humano. Dentre tantas dimensões e talvez dentre tantas fenomenologias, nós devemos trazer à tona aqui alguns elementos que podem correlacionar a filosofia e a morte, tirando um pouco esta percepção nebulosa da morte que nós temos comumente e trazendo uma dimensão, eu diria, redentora ou até uma dimensão mais profunda acerca do pensamento da morte. Muitas pessoas se interrogam sobre se poderia haver filosofia sem que houvesse o pensamento acerca da morte. E é determinante que não. Filosofia e morte não são divisíveis, mas são indissociáveis. Filosofia e morte quase que entram num processo de inter-relação, porque filosofar é justamente se preparar para a morte. Filosofar não é outra coisa senão refletir acerca da vida em vista da morte.
E talvez a filosofia aqui tenha um caráter pessimista. E de fato, se alguém me dissesse que a filosofia não vale para nada, eu diria realmente, a filosofia, nesse sentido, não vale para nada para os nossos padrões e esquemas de vidas aos quais nós estamos habituados. Nós queremos pensar sobre o hoje, nós queremos pensar sobre o amanhã, repleto de saúde, repleto de dinheiro, repleto de realizações profissionais, porém, nós não estamos acostumados a pensar a decepção, a pensar o negativo, a pensar a frustração, que também são processos da vida e que também interferem e que também se interpõem entre as nossas relações e o objeto daquilo que nós desejamos alcançar. Portanto, desde o período primitivo, já com Sócrates, já com Epicuro, Sêneca, entre outros, o objeto morte se colocou como um tema importantíssimo e reflexivo. Sócrates, dentre os filósofos, é o primeiro. É aquele que dá o maior exemplo quando, condenado a tomar o veneno, a tomar a cicuta, a se suicidar, ele, com a sua sobriedade, com a sua serenidade, não foge da morte. Não a vê como inimiga, mas encontra nela o objeto da sua redenção. A meta pela qual durante toda a sua vida peregrinou. E dirá ele aos seus discípulos, naquela ocasião, como nós podemos encontrar nas obras de Platão, quando Platão lhe interroga, lhe diz: vamos fugir, Sócrates, fuja daqui, as pessoas vão lhe matar, você vai tomar a cicuta, você vai morrer, a sua vida vai entrar num termo, fuja, abandone tudo e fuja. E o grande mestre, com a sua sobriedade e a sua serenidade, diz: se eu fugisse, de nada teria adiantado os meus ensinamentos. Se eu fugisse, de nada adiantaria tudo aquilo que eu lutei em vida. Então, fugir não é a solução. A solução é encarar a morte como este processo necessário pelo qual todos nós adentraremos e que será a última testemunha daquilo que nós fomos em vida. A testemunha veraz, a testemunha verdadeira, que certificará a honestidade, a dignidade ou não com a qual vivemos. Portanto, filosofia, meus amigos, se interpõe à questão da morte de uma forma quase inseparável. E talvez a nossa sociedade não esteja acostumada a pensar a morte porque não está acostumada a pensar na brevidade da vida. Pensar a morte é pensar perdas. Pensar a morte é pensar em fracassos. Pensar a morte é pensar em finitude. Pensar a morte é pensar na ausência material de todo um patrimônio e de todo um aparato que nós edificamos e gastamos anos e anos ao longo da nossa vida para erguer, e que do nada, de uma hora para outra, nós perderemos e deixaremos tudo sem sequer podermos levar um vintém, um centavo, porque tudo ficará aqui, nada se levará na morte. Enfim, o homem deixa na morte aquilo que ele edificou de sábio, aquilo que ele edificou através da sua existência, dignificando a sua vida, transformando o seu ser, concretizando práticas salutares, práticas importantíssimas, práticas que o levaram ao reconhecimento da sua dignidade, da sua condição, não apenas de ser material, mas de um ser, como diria Platão,
dotado, repleto, um corpo pleno, dotado de alma. E é esta alma que, unida ao corpo, faz com que o ser humano construa durante a sua vida um legado inapagável. Um legado que será bom ou ruim, dependendo das nossas ações. E aí, neste intuito que este primeiro vídeo deseja tratar um pouco desta introdução à questão da morte. É um tema longo e um tema que nós voltaremos a explanar através de outros filósofos como Dostoiévski, e também veremos a morte a partir de uma perspectiva teológica. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando, divulgue o nosso vídeo no Instagram e continue acompanhando as nossas séries de reflexões sobre a filosofia. Afinal, filosofar é se preparar para morrer, mas para morrer bem.